Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Já vou me apresentando, eu sou a jornalista, empreendedora e a mediadora desta conversa, Alexandra Zanella. E no plano de hoje, gente, vamos compartilhar as possibilidades de inovação na agricultura a partir da digitalização. A transformação digital no campo já é uma realidade, a gente já está bem tranquilo com isso. Mas a gente sabe que, assim como em outras áreas, tem muitos desafios a serem enfrentados para que se tenha um maior uso nos negócios rurais. Segundo uma pesquisa do Sebrae, feita em parceria com a Embrapa e também com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 84% dos agricultores já usam alguma tecnologia no campo. Outros dados da pesquisa mostram que o Brasil tem grande potencial para ampliar o uso de tecnologias digitais no planejamento da produção, na compra de insumos, no manejo da produção agropecuária, no acesso ao mercado e na logística e transporte desses produtos que são produzidos no campo. E para aprofundar o conhecimento sobre esta agricultura digital e as tendências no campo, hoje a gente conversa com um cara que sabe muito. Preparem aí para ouvir o currículo desse professor aqui. Ele dá aula no curso de agronomia da URGS, ele é presidente da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital e é vice-diretor científico da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital. Christian Bredemeyer, seja bem-vindo ao Plano de Voo, Christian. Olá, Alexandra. Olá, Daphne. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra muito grande poder participar aí desse podcast. Coisa boa ter convidados tão qualificados. Aliás, isso é quase que uma regra aqui no Plano de Voo. E também está com a gente hoje uma super especialista, a Daphne Quintas Agarralua. Daphne é especialista em projetos de inovação no Sebrae RS e é a sua primeira vez aqui no Plano de Voo. Seja bem-vinda, Daphne! Olá, Alexandra! Olá, Christian! Obrigada pelo convite. Estou super empolgada com esse bate-papo de hoje. Muito bem, gente! Bom, para começar o nosso papo de hoje e deixar todo mundo na mesma página, eu gostaria que vocês dois explicassem um pouquinho pra gente a definição de uma palavra que a gente tem ouvido bastante, podemos dizer que está na moda, as chamadas agritechs. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que são as agritechs e qual é a força delas aqui no nosso estado, que somos um estado bastante agrícola. Então, pra gente estar todo mundo no mesmo papo, antes de falar de tendências e tudo mais, vamos conversar um pouquinho sobre o que são as agritechs. Professor Christian. Bom, esse é um termo, né, que surgiu mais recentemente, né, e de maneira resumida visa descrever empresas chamadas de startups que desenvolvam tecnologias, que trabalham com inovação ligada à produção agrícola, ligada à agricultura. Então, né, por isso esse nome, o agri, né, de esse viés ligado à agricultura, e o tech, porque elas estão envolvidas no estudo, no desenvolvimento de novas tecnologias e de inovação aplicadas à produção agrícola. Então, complementando, né, o ramo das agritechs hoje no Brasil, por exemplo, é a área das startups que mais cresceu nos últimos anos aqui no Brasil. E hoje as agritechs, em termos de número de startups, já são, em termos de quantidade de empresas, já ocupam o segundo lugar no número de startups aqui no Brasil. Então, realmente cresceu muito a quantidade de agritechs, ou seja, de startups que desenvolvam tecnologia e inovação no ramo do agronegócio aqui no Brasil nos últimos, eu diria, 5, 7 anos, né?
Professor, e o estado aqui, o Rio Grande do Sul, assim, né? Nós somos eu acho que tem duas características aqui, depois quero ouvir a Daphne também sobre isso, porque nós somos um estado agrícola, né? Mas nós também somos um estado que está sempre nas cabeças aí da tecnologia e das startups. Então, parece que temos um terreno fértil aqui no nosso estado para esse tipo de negócio? Bom, eu diria que sim, com certeza. Aqui no estado, né, nós temos ambientes de inovação, né, que permitem com que essas startups surjam, né, e consigam desenvolver tecnologia e inovação e especificamente aplicada à agricultura, dado o fato de que a agricultura é um setor que tem uma importância fundamental aqui no estado na geração de riquezas e no PIB, né? Então, só para citar um número, né? Recentemente nós tivemos a publicação do Radar Tech, AgTech, né? Que é um estudo que faz um mapeamento de startups ligadas ao setor da agricultura brasileira, né? E o estado ele contava ano passado, ao menos, que é o dado mais recente que nós temos, com 133 startups ligadas ao agronegócio, que são as chamadas AgTechs. 133 de um total de aproximadamente 1.700 AgTechs aqui no Brasil, né? Então, o estado, o Rio Grande do Sul, ele tem uma participação muito importante, né? Acho que, se não me engano, é o quarto ou quinto estado com maior número de AgTechs no Brasil, né? E esse número vem crescendo gradativamente, né? Boa notícia, né, Daphne? Professora, e está nos trazendo notícias quentinhas para esse dia tão gelado aqui no Rio Grande do Sul. Daphne, traz para a gente um pouco, assim, como que o Sebrae apoia. O Sebrae tem um trabalho muito grande, né, também com isso. Conta um pouquinho, assim, esse cruzamento aí do Sebrae com as nossas AgTechs. Sim, até complementando esse dado que o Christian trouxe, que eu também fui olhar esse mapeamento, né, dessas 133 AgTechs aqui no estado, nós temos o município de Porto Alegre em 6º lugar de todo o Brasil, em número efetivo de 48 AgTechs, seguido aí da cidade de Santa Maria, em 18ª posição de todos os municípios do Brasil. E outra questão que eu gosto de trazer sempre, que esse mesmo mapeamento trouxe, que hoje no Brasil nós temos 42 hubs de inovação voltados totalmente ao agro brasileiro. Então, o objetivo desses hubs de inovação é principalmente pensar na aproximação desse produtor rural com esses ambientes de inovação, para adoção, então, para que eles possam ter o contato com essas novas soluções tecnológicas, para aprimorar aí, então, a qualidade dos processos e produtos que eles estão, para reduzir custos e também ampliar aí as receitas deles no agro. E aí entra um pouco a questão do Sebrae, né? Nós, como atores desse ecossistema, nós, através de todas os nossos contatos e redes aqui do estado, a gente pode fazer essa conexão com o produtor rural, com essas tecnologias e também vincular ao poder público, universidades e tudo mais. Legal, importante, né, fazer o ecossistema funcionar. A Daphne trouxe, né, a importância desses hubs de inovação e fiquei pensando que esses hubs, eles, além de fomentarem, né, tudo isso, eles também ajudam nessa sensibilização do agricultor, do empreendedor rural para a adoção dessas novas tecnologias. Existe ainda uma resistência, professor Christian, dos empreendedores rurais no adotar certas tecnologias, por exemplo, por achar que tem que ser sempre com investimento alto? Como é que tu vê mais ou menos isso? Bom, a adoção de tecnologias, né, na agricultura, ela é bastante estudada, né? E claro que existe uma curva natural de adoção, né? Existem aqueles produtores que estão, vamos dizer, mais na fronteira do conhecimento, que buscam essas novas tecnologias, né? Que são os adotantes iniciais
de ferramentas tecnológicas e da inovação. E depois, outros produtores, vendo, por exemplo, na prática que essas ferramentas elas funcionam e têm uma aplicação importante, passam também a adotar ferramentas tecnológicas, a inovação na agricultura. Claro que sempre existe uma certa resistência, né, à mudança, à entrada de novas tecnologias no sistema produtivo. Eu acho que isso é uma coisa normal, né? Os produtores, eles têm um certo conservadorismo e muitas vezes eles até têm uma postura, eles querem ver na prática se aquelas ferramentas, se aquela tecnologia funciona de fato, porque é claro que envolvem também custos de aquisição. Então, os produtores, eles têm que ter, vamos dizer, a segurança de que aquela ferramenta, de fato, aquela inovação que está sendo trazida, que ela, de fato, consiga melhorar o seu sistema produtivo, né? Então, eu acho que isso é uma questão normal, né? Claro que existem aqueles agricultores que são os adotantes iniciais, e esses realmente estão abertos ao uso de novas tecnologias. Como você falou, né, Alexandra, no início, 87% hoje dos produtores usam alguma ferramenta digital. Claro que dentro desse 87%, por exemplo, tem muitos que simplesmente usam o WhatsApp como uma ferramenta, né? Claro que é uma ferramenta da digitalização da agricultura, mas eu acho que a gente tem muito a avançar, nós temos um campo ainda muito fértil para avançar em termos de uso de tecnologia, de inovação da agricultura, na agricultura aqui no estado, mas isso que eu falei com certeza vale para o Brasil todo, né? Dentro desses desafios, eu acho que o Christian está falando, e eu tenho uma questão para trazer com ele, enfim, para perguntar, que além dos custos elevados de investimento dessas tecnologias, a gente fala muito do acesso restrito à internet, né? Então, pensando aí em toda essa conectividade das áreas rurais, que a gente ouve falar do pilar de sustentação dessa quarta revolução agrícola aí, né, de ter redes, softwares, análise de inteligência de dados, como que tu enxerga esse desafio aí para as áreas rurais? A questão da conectividade, ela é importante. A gente não pode, né, minimizar a importância da conectividade, porque hoje, né, Daphne, você comentou a ciência de dados, né? Hoje se fala muito em utilizar dados, utilizar informações na agricultura. A gente sempre costuma falar, né, que nós nunca tivemos hoje na agricultura tantas possibilidades de termos informação, de termos dados. Sejam dados meteorológicos, dados fornecidos por aplicativos, por sensores, por máquinas, né? E claro que a transmissão dessa informação, a obtenção dessa informação e a transmissão, ela, em muitas situações, ela exige conectividade, especialmente se nós queremos obter informações em tempo real. Então, a conectividade, ela é importante, mas ela é uma, vamos dizer, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta para se obter, para se fazer a transmissão de dados, de informação, para monitoramento em tempo real. E aí eu acho realmente que nós temos ainda bastante a avançar aqui no Brasil, né? Porque, enfim, a conectividade ainda, se a gente, eu sempre dou um exemplo assim, muitas vezes nós estamos viajando aqui pelo Rio Grande do Sul, entre cidades importantes, né? E na estrada, muitas vezes é comum nós perdermos o sinal. Então, imagina numa fazenda que está no interior das cidades, né? Muitas vezes afastadas ou normalmente afastadas dos meios urbanos. Então, a conectividade, eu vejo que ela é muito importante. Se a gente pensa realmente em transmissão e obtenção de informações, ela é uma ferramenta bastante importante. E só para complementar, recentemente foi publicada uma pesquisa com empresas, startups e prestadores de serviço
ligados à agricultura, né? E foi perguntado qual era a dificuldade que essas empresas, que esses prestadores de serviço viam para a adoção de tecnologias digitais, né? E em primeiro lugar foi os problemas de conectividade no meio rural, né? Então eu acho realmente aí que a gente ainda tem muito a avançar, né? A conectividade ela é importante até para a própria permanência de jovens no meio rural. Ela é importante também para facilitar o trabalho e para proporcionar uma qualidade de vida que esse jovem quer hoje. Ele quer trabalhar na lavoura, mas ele também quer ter acesso ao WhatsApp, à TV a cabo, a redes sociais. Isso faz parte hoje da vida das pessoas. E eu acho que a conectividade, além de um papel mais, vamos dizer, técnico, ela tem um papel, na minha humilde opinião, ela tem um papel social também bastante importante, né? É interessante que eu ia fazer essa provocação aí para vocês falarem um pouquinho, o professor trouxe, gostei muito, né? Acho que essa é uma discussão que está em alta e que elas em todos os campos e que se cruza aqui com a gente está falando, né, das agritechs e do campo, né, para levar novas tecnologias, que é importante também falar, né, professor, que não está surgindo agora as tecnologias, são as novas tecnologias, mas as tecnologias do passado, dos nossos antepassados, elas precisam também serem sempre revistas, né, e entender como uma tecnologia também. Então, as novas tecnologias. Eu acho que é bem interessante isso, porque a gente viveu, né, aqui no Brasil e no nosso estado, uma fuga de jovens do campo, né? Especialmente, eu acho que aí na década de 90, início dos anos 2000, né? E a gente percebe muito isso, que tem muito jovem, ele quer ficar na sua propriedade, tocar os negócios da família e estar conectado com o mundo. Isso faz parte. Então, eu acho que isso é bem legal. E tu achas que a tecnologia, ela também ela atrai, né? A possibilidade de um jovem trabalhar numa máquina, num trator que está conectado, que é tecnológico, que ele possa usar toda essa tecnologia digital, que ele possa fazer trocas, e também ver o aumento da produtividade, é atraente para o jovem, né? Com certeza, né? É muito interessante, né, Alexandre, você comentou antes a questão, né, tem um termo que se usa muito hoje, que é agricultura inteligente, né? E eu participei ontem de um evento online, né, com a Universidade de Cabo Verde, e nós estávamos discutindo isso, assim, agricultura inteligente. Bom, significa que a agricultura que os nossos antepassados faziam não era inteligente? Claro que não. Claro que era inteligente também, com os meios que eles tinham disponíveis. Hoje, nós temos esse acesso a dados, a informação, a tecnologia de máquinas, né, que você comentou, de sensores, enfim, nós temos hoje o produtor ele deve apoiar a sua tomada de decisão, ele consegue apoiar a tomada de decisão numa quantidade muito maior de informações, né? Isso se tornou possível graças à tecnologia e à inovação. E isso eu vejo também a inovação e a tecnologia com um papel social importante. Realmente por um lado, otimizar o trabalho do produtor rural, né? Tornar esse trabalho mais eficiente e, acima de tudo, sustentável e lucrativo. Acho que esse é um grande desafio que os profissionais hoje que trabalham com a agricultura têm, né? Num contexto amplo, os produtores rurais, todo mundo que de alguma maneira está envolvido com o agronegócio, né? Esse é um grande desafio, produzir de maneira sustentável e lucrativa. ESG está presente nisso tudo, né, professor? Hoje faz parte, né? Questões de preservação ambiental, questões sociais, né? De qualidade de trabalho, né? Hoje está presente a sustentabilidade econômica, social e ambiental
ligada à produção agrícola, né? Isso não se pode, né? Isso faz parte hoje, que bom, né, que nós temos essas preocupações, e o jovem está inserido nisso. O jovem quer tecnologia, ele quer um trabalho mais otimizado, mais eficiente, uma máquina mais eficiente, que ele trabalhe de maneira mais eficiente, com mais conforto também, faz parte, né? Então, eu acho que realmente, e nisso tudo, a tecnologia, a inovação, ela tem esse papel social muito, muito importante, além do papel mais, vamos dizer, técnico, né? Legal. Daphne, a gente sabe, né, que o recorte dos nossos amados clientes do Sebrae são pequenos empreendedores, né, médios empreendedores. Quando a gente fala em adotar tecnologias, é claro que para o grande facilita, porque ele tem mais dinheiro, ele tem mais equipe, né? As coisas acontecem de um jeito mais fácil. Até mais acesso a empréstimos, por exemplo. A gente consegue trazer para o pequeno, Daphne, para o nosso agricultor melhor, nosso pequeno produtor, a gente consegue trazer para ele soluções tecnológicas que caibam no bolso dele? Com certeza, né? Até eu vou falar um pouco de um programa que o Sebrae está rodando, que é o Alavanca Digital. A gente está aí subsidiando 90% de soluções tecnológicas, pensando aí em eixos de processo, produto. Então, com certeza, os pequenos produtores poderiam, né, estar participando desse programa aí, que estamos com um aporte de mais agora 1 milhão, um recurso extra que está entrando. Então, aí estamos falando de soluções de 30 até 100 mil reais, então eles podem solicitar esse valor e vão pagar somente 10%, né? Mas uma questão que eu trago aqui até que eu vi no Polo Sebrae Agro, que mostra que o cenário agora de 2023 tem oportunidades relevantes aí para o produtor rural, que é a sustentabilidade, como a gente estava falando, né? Então, é importante que ele busque meios de comprovar essas práticas sustentáveis, seja com publicações do próprio processo produtivo nas redes sociais, que está super ao alcance dele, e também como buscar a certificação de produto. Então, eu queria ver com o professor Christian, queria que ele falasse um pouco para nós sobre isso, sobre como que o produtor rural ali, com as tecnologias que ele tem hoje, como redes sociais, WhatsApp, ele consegue daqui a pouco buscar essas, né, novas soluções aí para o negócio dele. Bom, essa questão é muito importante, né? A gente fala bastante em sustentabilidade, né? Claro que muitas vezes existe é complexo, por exemplo, você avaliar sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Como é que métrica que nós vamos usar, por exemplo, para avaliar isso? Então, isso é uma coisa relativamente complexo, né? Mas eu vejo que tá na hora da gente tentar, o produtor rural, esse é um desafio, né? Não é fácil, mas mostrar que o uso de tecnologia, de inovação, são ferramentas para se atingir a sustentabilidade, para fazer uma produção mais eficiente, com menos insumos, com uso mais racional dos recursos naturais, né? A agricultura, isso eu sempre falo para os alunos também, a agricultura, ela sempre vai ter um impacto ambiental, porque nós estamos mudando o ambiente natural. Só que nós devemos usar as ferramentas tecnológicas e a inovação para reduzir ao máximo este impacto, para tornar a produção mais racional, mais eficiente e mais sustentável. Como é que o produtor pode se beneficiar disso? O produtor que usa tecnologias, que tem uma produção mais sustentável, como é que ele pode comprovar isso e usar isso para agregar valor ao seu produto? Isso é uma coisa importante, né? E por exemplo, nós temos hoje em várias culturas selos de qualidade que indicam, olha, que aquele produto foi produzido usando tecnologias mais limpas, mais eficientes, voltando ao ESG, né, que foi produzido assim, com questões sociais, sem envolver exploração de trabalho, enfim. Isso hoje é uma tendência. E o produtor tem que usar isso ao seu favor, né, mostrar que a tecnologia e a inovação são ferramentas para se atingir sustentabilidade, para se atingir uma produção mais eficiente. Claro que se ele conseguir agregar valor ao seu produto,
Isso é muito importante, porque cada vez mais também o mercado consumidor exige isso, né? E aí, fazendo um gancho, né, uma palavra importante que eu vejo hoje em dia é rastreabilidade. Né? Nós temos culturas aí, a cultura do algodão, por exemplo, é um exemplo prático, né, que tem uma rastreabilidade da cadeia. Né? Essa grande rastreabilidade, ela se torna possível pelas ferramentas digitais. Porque nós temos ferramentas hoje para registrar informações, para obter dados, e isso se relaciona também com a rastreabilidade. Claro que esse valor tem que chegar ao produto. Né? O produtor é uma maneira dele agregar valor ao que ele está produzindo. E cada vez mais isso vai ser uma exigência do mercado consumidor, né? E que impõe também um desafio para os produtores rurais. Essa parte da rastreabilidade, até uma dessas tendências, fala-se muito do blockchain, né? Então, o blockchain a gente está lá no mercado, vê o QR Code, que a partir dessas informações a gente tem toda a rastreabilidade, né? Desde o campo até a mesa, né? E o que eu acho bem interessante, até queria ouvir de ti, Christian, além da produção do algodão, existem outros exemplos que já estão acontecendo aqui no Brasil hoje? Como é que os produtores podem buscar isso, estar, né, se vinculando a uma agroindústria para que possa fazer parte aí dessa rastreabilidade da jornada do alimento, né? Perfeito. O algodão é um exemplo claro, né? Por quê? Bom, também, claro, é um produto de exportação muito forte, né? Então, e o mercado comprador hoje exige. Então, eu dei o exemplo do algodão, porque eu conheço um pouco melhor, né? E é muito interessante, você inclusive consegue, de cada fardo de algodão que é exportado, se consegue saber como aquele fardo foi produzido, que insumos que foram utilizados, se consegue fazer toda essa rastreabilidade da cadeia. Claro que os exportadores, eles conseguem agregar valor ao produto através de selos, por exemplo. E aí, né, a tua pergunta, bom, como é que outros produtores de outras cadeias produtivas, como é que eles podem lucrar com isso? Bom, eu acho que, claro, que um produtor sozinho não vai conseguir fazer isso. Eu acho que nessa questão, as associações, as cooperativas, elas têm um papel muito importante para proporcionar escala para a adoção de ferramentas e tecnologias, né? Antes, acho que a Alexandra comentou a questão, bom, como é que a gente traz isso para os pequenos produtores e médios, que era o perfil mais do Sebrae, assim. Eu acho que a gente tem que, primeiro, e talvez seja culpa nossa muitas vezes, assim, talvez seja culpa minha também, bom, parece que a tecnologia é só para o grande produtor, só ele, bom, tecnologia. Cara, aí parte de um conceito até equivocado do que é tecnologia. Não é necessariamente ter a última máquina, não necessariamente, mas é utilizar ferramentas no seu dia a dia que permitem otimizar a produção. Isso, para mim, é um conceito que vale para pequeno, para médio e para grandes produtores rurais. Então, claro que certas ferramentas, elas têm um custo e elas têm uma escala de uso. E aí eu vejo também nesse ponto as cooperativas, e aqui no estado nós temos exemplos de cooperativas que passam a ter uma escala muito maior, porque no momento em que elas reúnem, vamos dizer, um exemplo, né, nós temos um produtor de 10 hectares. Bom, talvez a gente pode dizer, não, mas esse produtor sozinho não vai conseguir adotar uma ferramenta ou não vai ter escala. Agora, se nós temos 100 produtores de 10 hectares, nós estamos falando de 1.000 hectares. Então, nós já conseguimos uma escala maior. Então, pensando nisso, pensando em rastreabilidade, pensando em tecnologias, eu vejo que as cooperativas e as associações de produtores, elas que vão ter um papel importante de construir isso que a gente está comentando. Bom, a rastreabilidade como uma ferramenta, a rastreabilidade, a tecnologia e a inovação como uma ferramenta de agregação de valor
ao produto. Então, podemos dizer que uma dica super importante do professor Christian e da especialista Daphne é para os nossos agricultores, para os nossos pequenos produtores que estão um pouco em dúvida para que lado ir, ou até que acham que a tecnologia não cabe para eles, é se juntar cooperativa, buscar outros agricultores que também estão com a mesma dor, outros empreendedores, para ter mais força. Interessante isso, né, que o professor traz, né, Daphne, de sozinho dificulta, mas se a gente juntar, vamos mais longe. E, professor, a gente consegue juntar, por exemplo, produtores rurais de diferentes tipos de produto, a gente pode montar uma cadeia, por exemplo, de quem faz a distribuição, do que pode embalar, quem tem a propriedade, a gente consegue juntar vários para formar isso e trazer uma tecnologia também? Ou teria que ser mais da área? Produz soja, é só do soja ou a gente consegue? Olha, os exemplos que nós temos hoje onde isso funcionou foram cadeias específicas, foram associações específicas que buscaram essas ferramentas de agregação de valor, de rastreabilidade, enfim, né? O exemplo que eu dou do algodão, a soja, ela está indo nesse sentido também. Claro que nós temos também, que a gente fala, bom, algodão e soja, não, então é só grande produtor. Não, nós temos exemplos na produção certificação de produtos orgânicos, por exemplo, que é um perfil de pequena propriedade, é a mesma coisa, numa escala talvez menor, mas é a mesma coisa, ou seja, você tem que ter a rastreabilidade, porque quando esse produto chega lá na gôndola do mercado, cada vez mais o mercado consumidor vai querer saber, bom, se de fato aquele produto foi produzido conforme diretrizes pré-estabelecidas, para ser considerado orgânico, enfim. Então, claro que eu acho que cada cadeia individualmente tem que se organizar, seja a cadeia do produto orgânico, seja a cadeia da soja, seja a cadeia do algodão, né? Na agricultura, eu acho que, por exemplo, o pensamento mudou muito nos últimos anos, considerando qualidade do produto, né? Se a gente pensar 20 anos atrás, esses quesitos não eram importantes. Não, produz soja, soja é soja. Trigo é trigo. Não, hoje cada vez mais os mercados de comercialização e os mercados consumidores se preocupam cada vez mais com a qualidade dos produtos, né? Inclusive porque esses produtos, dependendo da sua qualidade, eles vão ter uma destinação diferenciada. E, de novo, bom, onde é que entra a tecnologia e a inovação? Essa rastreabilidade, ela se torna muito mais fácil e possível pela digitalização das cadeias produtivas, né? Tudo tem que ser registrado, né? Para ter rastreabilidade tem que haver um registro, esse registro tem que ser confiável, né? E aí as ferramentas digitais, elas têm um papel, eu vejo que elas têm um papel fundamental nessa questão, né? A gente pode dizer também que tem uma mudança de cultura, né? Para fazer essa transformação. O documentar passo a passo, pode ser que o agricultor, o produtor rural, ele não tivesse o hábito de ficar registrando. Se pensarmos que hoje a máquina fotográfica está sempre na nossa mão por conta desse telefone, isso também é a adoção de uma tecnologia, né, professor? Eu achei interessante que a Daphne trouxe que, né, da rastreabilidade, fotografar e registrar nas redes sociais todos os processos, que pode parecer algo até simples, né? Já conta como uma identificação daquilo, meio que como uma prova de que está acontecendo. Isso é interessante, né? Sem dúvida, é uma maneira de registrar e comunicar para o mercado consumidor aquilo que está sendo feito, né? Hoje é fundamental, claro que é importante o produtor produzir de maneira sustentável, mas essa informação também tem que chegar no meio urbano, né? Acho que muitas vezes também a comunicação do próprio meio rural, do meio agrícola, muitas vezes ela é falha, de não mostrar para o meio urbano as coisas boas que são feitas no campo.
Claro que nem tudo, né, nem tudo são flores, mas eu acho que esses bons exemplos de produtores que produzem de maneira eficiente e sustentável, isso tem que ser mostrado no meio urbano, e essa maneira, bom, as fotos, hoje nós temos muitas ferramentas para fazer isso. Isso é bom, isso é bom. Claro, impõe um desafio, né? Como é que nós vamos usar essas ferramentas? Mas isso é bom, que parece simples, né? Mas desde uma imagem que é postada numa rede social. É uma maneira de registrar e comunicar ao mercado consumidor o que o produtor está fazendo lá na sua propriedade, né? Eu queria ir agora para um assunto mais futurístico, né? A gente está falando de tendências, obviamente, mas eu tenho um dado bem interessante, eu queria ouvir tua opinião, Christian. Quanto à projeção aí do crescimento de produção vertical, né? A gente sabe aí que a escassez das terras agrícolas vai ser cada vez maior. E aqui tem um dado que o mercado de fazendas verticais ele pode triplicar em 5 anos. A gente já tem aqui no Brasil uma fazenda que produz em torno de 3 toneladas de alface, podendo chegar em 30 toneladas em uma nova unidade que eles estão para inaugurar ainda esse ano. Eu queria saber a tua opinião sobre essas produções verticais ou cultivos indoor. É uma tendência hoje no mundo, especialmente se a gente pensar vamos dizer, produzir alimento em áreas urbanas e áreas menores. Claro que hoje existe uma pressão muito grande na agricultura, de novo, de ser mais eficiente. Por quê? Porque cada vez mais o aumento da produção agrícola, vamos dizer, cada vez menos ele vai poder se dar pelo maior uso de áreas, expansão de áreas. A produção agrícola no Brasil nos últimos 20 anos, ela teve um aumento bastante grande, que foi alicerçado em parte em aumento de área cultivada. Mas se a gente pensar no nível global, cada vez menos, isso é cada vez mais difícil, em função de, países como a Europa, próprios Estados Unidos, a China, não tem capacidade de expansão, ou tem uma capacidade muito pequena de expansão de área. A Europa não tem mais capacidade de expandir a área cultivada. E se ocorrer essa expansão, ela vai ocorrer em áreas cada vez mais, que a gente chama de marginais, que são sujeitas a condições extremas de produção, seca, provavelmente, né? Então, esse é o cenário para a agricultura. Então, a agricultura tem que ser mais eficiente, produzir mais na mesma área ou em áreas menores, né? A questão especificamente das produções verticais, né? Eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento, mas o que eu sei é o seguinte: eu me questiono um pouco como é que é a eficiência energética desse tipo de produção, né? Porque, claro que são produções que, por exemplo, a agricultura ela usa uma fonte de energia que é, por enquanto, inesgotável e que é muito forte, que é o sol. Então, e nesse tipo de produção, por exemplo, que eu acho que elas vão ser, para certos nichos, eu acho que elas vão ser muito importantes. A questão é que tem que ser bem avaliada, como é que é a eficiência energética desse tipo de produção. Eu acho que isso a gente tem que analisar toda a cadeia produtiva. É uma cadeia eficiente ou não? Porque se ela produz bastante alimentos numa área restrita, só que ela usa uma quantidade de energia externa, por exemplo, para gerar radiação, porque a planta precisa de radiação para fazer o processo de fotossíntese. É o processo básico, fisiológico básico que garante a produção agrícola. Na produção agrícola em ambientes abertos, é o sol que fornece essa energia, né? Num ambiente fechado, essa energia ela tem que ser suprida de maneira artificial. E isso também tem um custo energético, tem um custo, inclusive uma pegada ambiental também para produzir essa energia, né? Então, assim, eu acho que elas são importantes, elas vão ter um nicho importante, mas eu ainda não vejo elas com o potencial de realmente, assim, vamos dizer, vão substituir a produção agrícola em larga escala em ambientes abertos, né? Eu não vejo com essa ótica, assim. É bom, né, Daphne, ouvir especialistas, né? Coisa boa isso. Acho que o professor tocou num ponto que é importante mesmo,
que às vezes a gente só vê a ponta do iceberg e parece que está tudo bem, né, professor, que está legal, mas tem muitas coisas de baixo que precisam ser pensadas. E eu acho que quando a gente traz aí um professor de uma das principais universidades do mundo, né, que é a URGS, a gente consegue ser crítico e ter esses posicionamentos. Muito legal. Eu queria ouvi-los também, a gente está falando de tendência, a gente falou aqui muito da rastreabilidade, né, que é um tema que está em alta, a sustentabilidade, enfim, o ESG no seu todo. Mas eu queria que vocês nos ajudassem a dar umas pinceladas aí para os nossos empreendedores rurais que estão nos ouvindo, empreendedores e empreendedoras rurais que temos aqui no nosso estado, muita mulher tocando os negócios no campo também. O que mais é tendência? O que vocês acreditam assim que está chegando ou que já está por aqui para aumentar aí, professor, a eficiência da nossa produtividade, respeitando o meio ambiente e atendendo o público consumidor, o que o mercado está cada vez mais exigente? Bom, é difícil falar de tendência, né? Claro, mas a gente tem hoje, eu diria assim, muitas ferramentas tecnológicas de inovação que estão hoje sendo usadas em maior ou menor escala e que provavelmente no futuro vão ter uma adoção cada vez maior, né? Claro que a gente fala hoje na agricultura digital, por exemplo. Para mim, nada mais é do que usar essas ferramentas tecnológicas, usar essas informações, os dados, para melhorar a gestão da produção agrícola, né? E aí se incluem diferentes ferramentas, né? O uso de drones, imageamento por drones, imageamento por satélite, o uso de sensores, ferramentas da ciência de dados. Eu acho cada vez mais essas ferramentas que talvez alguns anos atrás elas talvez estivessem um pouco distantes da agricultura, ou a gente pensava que elas não pertenciam ao mundo agrícola, hoje fazem parte, né? Ferramentas de análise de grande volume de dados, que é a ciência de dados, né? A tecnologia da informação. Então, isso eu vejo também como uma tendência importante, né? O uso de plataformas de visualização de dados, de manipulação de dados, uso de aplicativos, enfim, a automação também dos processos, né? Eu acho que é uma parte importante. Hoje o Brasil ainda está, eu diria, ainda numa fase muito inicial em relação à automação, em relação à robótica, mas eu acho que a gente não vai... acho que essa tendência ela vai chegar no Brasil em algum momento, né? Especialmente porque cada vez a população rural também ela está diminuindo. É um outro desafio quando a gente pensa em produção agrícola, e aí eu acho que, de novo, a tecnologia e a inovação elas vão ser fundamentais para manter a produção agrícola com uma população rural em declínio. Isso não é só no Brasil, isso aí é uma tendência mundial, e isso impõe mais um desafio. São menos pessoas no campo para produzir alimentos para uma população urbana cada vez maior. Por isso que a produção agrícola, o produtor rural, a propriedade, ela tem que ser eficiente, ela tem que ser racional e eficiente, né? Então, acho que essas tendências... E uma tendência só, que a gente às vezes não coloca como inovação ou como tecnologia, né? E isso a gente tem visto nessas associações que nós participamos, né? A questão das pessoas. Cada vez mais, as pessoas têm que ser treinadas e têm que ser habilitadas para usar essas ferramentas digitais, as ferramentas tecnológicas. Que pessoas? Todos os envolvidos nas cadeias produtivas, desde o produtor rural ou o operador de uma máquina, passando pelos técnicos de campo e chegando, inclusive, também nas universidades. Capacitação de mão de obra, essa é uma palavra-chave hoje que é discutida em diferentes ambientes, seja na Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, seja na Comissão Brasileira do Ministério da Agricultura, Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital. Essa hoje é uma demanda muito importante. Capacitação dos envolvidos nas cadeias produtivas para usarem essas ferramentas e, acima de tudo, para julgarem
quais ferramentas se adequam ou são adequadas para cada situação. Isso é importante. Temos uma quantidade hoje de ferramentas tecnológicas muito grandes, mas nem todas as ferramentas podem ser aplicadas em todas as situações. E para julgar isso, tem que haver capacitação profissional. Essa é uma palavra que eu vejo como uma tendência muito, muito importante, né, em relação ao uso de tecnologia, em relação à inovação na agricultura. Daphne, nesse quesito aí que o professor Christian está falando, se tem alguém aqui que é especialista em treinar a mão de obra e tudo mais, é o Sebrae, né? Então, eu queria que tu nos ajudasse um pouco, os nossos empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo e que ficaram sensibilizados aí com a fala do professor Christian. Procura o Sebrae tem esses cursos, tem essa ajuda. Conta pra gente um pouquinho aí como é. Com certeza, né? A gente tem os projetos setoriais aqui do Sebrae e nós temos toda a vertente de agronegócio, então o produtor rural pode procurar a regional do seu município e buscar um contato direto com um dos nossos especialistas para entender todas as ações. Gostaria de voltar um pouco só nos exemplos da parte de inovação e tendência, porque quando eu estava lendo sobre esse assunto, eu achei algumas coisas bem interessantes que eu gostaria de citar, que eu achei legal a questão de dispositivos vestíveis, pensando na gestão do gado, né, professor? Principalmente para monitorar aí a saúde e o comportamento dos animais. E outra tendência que me chamou bastante atenção é a questão da modificação genética, pensando aí no desenvolvimento das plantas com uma forma mais resistente a doenças, pragas e também as condições ambientais adversas. E aí a gente pode falar do clima, porque aqui no sul não está fácil, estamos numa semana caótica de chuva, e eu acho que essas questões aqui seriam bem interessantes, assim. A questão dos sensores, né, como é que era, os wearables, né, como é que é em português você falou? Vestíveis. Vestíveis. Né? Vestíveis. Seriam, por exemplo, sensores que registram, por exemplo, a movimentação do animal, a temperatura, quantas vezes que ele se alimentou por dia. Então, isso está dentro, de novo, está dentro da inovação, né? A gente acaba falando mais, parece que só fala de grãos, né? Não, hoje nós temos tendências de inovação na parte de produção animal, né? De novo, o objetivo é exatamente o mesmo, tornar a produção mais eficiente. Usar dados, esses sensores, eles obtêm dados a respeito da sanidade animal, da saúde, enfim, da nutrição animal. E, claro, e nós usamos essa facilidade, porque essa informação ela pode ser hoje transmitida para as nuvens e nós podemos acessá-la em qualquer aplicativo. Né? Então, nós usamos a inovação a nosso favor. Então, esse exemplo dos animais foi muito interessante, né? A questão da genética, claro, de novo, a gente acha que inovação é só ter a última máquina. Não, o Brasil, na sua agricultura, ele teve marcos tecnológicos que foram muito importantes. Lá na década de 80, o sistema de plantio direto, né, ou seja, semear o solo, semear uma lavoura sem precisar revolvê-la com arado e grade. Isso, olha, se você me perguntasse qual que é a maior inovação na agricultura brasileira nos últimos 40 anos, eu teria que pensar um pouco, mas eu provavelmente diria foi o sistema plantio direto. Claro, porque como é que ele se tornou possível? Porque foram desenvolvidas máquinas para semear com a palha da cultura sobre a superfície do solo. Isso é tecnologia, isso é inovação. Então, nós temos vários exemplos, e um avanço na genética também, ela foi muito importante para desenvolver culturas, desenvolver genótipos, né, mais eficientes, de maior produtividade, e que consigam usar os recursos do ambiente e os insumos externos de maneira mais eficiente. E aí você falou também nas mudanças climáticas. Vejam como a produção agrícola hoje é desafiante, né? A gente falou praticamente aqui na conversa em desafios. Tem que ser mais sustentável, tem que ter sustentabilidade econômica, social, ambiental, tem que ter um retorno econômico, tem que ser eficiente. E, além de tudo isso, nós temos a agricultura é uma fábrica a céu aberto.
é uma atividade de altíssimo risco, porque ela depende do ambiente, e o ambiente que está em constante modificação, né? Você citou o exemplo, aqui no sul do Brasil, nós temos um ambiente, eu diria assim, bastante único no mundo. Nós temos essas instabilidades, né? Bom, choveu uma semana inteira e depois, no verão, nós já estamos há 3 verões com períodos de seca. É um desafio muito grande fazer agricultura aqui. Por um lado é um desafio, só que por outro lado, nós conseguimos produzir o ano inteiro, praticamente, usando tecnologia. Nós conseguimos produzir o ano inteiro. As ferramentas do melhoramento genético, elas também foram e serão cada vez mais importantes para aumento de produtividade e especialmente também para adaptar as culturas às mudanças climáticas que estão ocorrendo. Isso eu acho que é inegável, né? Aumento de temperatura, aumentos de eventos extremos, como chuvas ou períodos de seca. E os avanços no melhoramento genético, eles também foram e são fundamentais. E isso também é tecnologia, também é inovação. Gente, que aula! Eu fiz muitas anotações aqui nos meus papéis, porque que aula, hein, Daphne, que o professor Christian está nos apresentando aqui. Professor Christian, em nome do Plano de Voo do Sebrae, eu quero te agradecer por toda essa aula. Palmas, né, Daphne? Merece todo o nosso agradecimento, porque que aula! É muito legal quando a gente recebe gente tão especialista, que conhece tanto do assunto, mas que consegue traduzir para quem está mais iniciante, né? Para nós que precisamos entender isso. Então, professor Christian, espero que você volte em breve para a gente bater mais um papo. Nosso muito obrigada. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Eu tive a oportunidade recentemente de participar de um evento do Sebrae no interior, né? Também sobre o tema de tecnologia, de inovação, e eu gostaria então de agradecer muito pelo convite. É um momento para mim também sempre de aprendizado, não só trazer informação, mas sim também aprender. Tenho aprendido bastante aí com essa interação com o Sebrae e fico sempre à disposição aí do Sebrae para colaborar aí no futuro. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom, Daphne, muito obrigada. A tua estreia foi maravilhosa aqui no nosso Plano de Voo, hein? Eu tinha muitas perguntas para o professor Christian. Conversa maravilhosa. Queria até destacar que o X-Lab, né, o nosso laboratório de inovação, ele traz esse conhecimento compartilhado através do nosso radar, né? Então, nós estivemos lá em Santa Rosa com o professor Christian, então é o nosso papel também trazer esse especialista, trazer esses temas das novas economias. Então, eu só tenho a agradecer pelo bate-papo. Obrigada, Christian, pela oportunidade dessa aula. Eu que agradeço pelo convite. Ok, a gente também agradece a todo mundo, nossos empreendedores e empreendedoras aqui do nosso estado, que estiveram com a gente acompanhando esse papo muito bom. Lembre-se que tem mais de 120 episódios sobre todos os temas de empreendedorismo lá no Spotify. Você pode buscar por Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais ou pelo nosso site, sebrae-rs.com.br. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e coordenação editorial de Dandara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.